Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, recebemos em especial o professor Nelson Todi, presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e professor da PUC de Porto Alegre, e também alguns professores da Nova Acrópole, a começar pela Sara Fantin, que é a coordenadora da Escola do Esporte com o Coração, o professor Francisco Iglesias, que é o coordenador internacional da Escola do Esporte, e também o professor Ricardo Vela, coordenador nacional da Escola do Esporte do Brasil e membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos, que tal? Olá a todos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje falaremos sobre a educação formativa do ser humano através do esporte. A ideia não é esgotarmos o tema, tampouco trazer verdades absolutas, mas sim dialogarmos sobre essas questões de maneira a compreendê-las melhor e, claro, aplicar aquilo que de melhor pudermos em nossas vidas. Bom, na República de Platão, ele nos fala da formação do indivíduo através da ginástica e da música. Podemos fazer uma relação, um paralelo entre a ginástica com o esporte. Eu gostaria que vocês falassem desse aspecto filosófico através da ginástica, através do esporte na vida do ser humano. Filosofia é busca da sabedoria. E o esporte pode ser utilizado como ferramenta para essa busca. O problema surge quando o esporte é utilizado como finalidade. Pierre de Coubertin explica que o esporte pode construir um ser humano melhor e mais virtuoso, mas ao mesmo tempo também pode deformar esse ser humano, quando ele não utiliza essa ferramenta para se construir como um homem melhor. Na antiguidade, a deusa que inspirava os Jogos Olímpicos era Nike, deusa da vitória. E a verdadeira vitória é quando a sua melhor parte vence a sua pior parte. Só que quando o atleta ele não tem uma capacidade reflexiva, quando o atleta não consegue enxergar a sua vida interior e desenvolver essa vida interior, ele se volta para uma vida exterior. E como toda vitória pressupõe a vitória de uma parte sobre a outra, esse atleta busca ser vitorioso sobre outros atletas, ou busca marcas externas, ou se sustenta num corpo belo, bem definido. E à medida que o tempo passa, que o corpo envelhece e que ele não consegue atingir as mesmas marcas, ele começa a ficar insatisfeito. E a gente pode ver muitos atletas famosos que, quando finalizam a sua carreira, entram numa depressão profunda. Mas uma frase de Pierre de Coubertin que pode inspirar a gente é quando ele dizia: quantos são os nadadores que não se afogam no mar da vida? Outro elemento que é uma das principais funções da filosofia é essa proposta de resgate de valores que direcionem os seres humanos a se desenvolverem, né, como verdadeiros seres humanos. E a partir disso, a filosofia, então, está presente em todas as atividades que têm esse propósito de desenvolvimento humano, de voltar a resgatar valores realmente humanos, como a fraternidade, como a amizade, como a justiça. E eu entendo que o esporte é uma dessas ferramentas fantásticas que temos oportunidade de, então, desenvolver, cultivar, aprender toda uma série de valores, de virtudes, de forças que nos possibilita vivenciar de uma forma muito prática, muito concreta. Então, o esporte nos possibilita essa grande ferramenta pedagógica que, sob a luz da filosofia, que então traz esse sentido do porquê fazer as coisas, não o esporte como um fim, então como um meio, é uma excelente ferramenta de desenvolvimento humano. El deporte es una herramienta magnífica de mejora, como decía Coubertin, psicofísica del ser humano, pero podemos incluso ir un poquito más allá. Y para ir un poco más allá tenemos que remontarnos a la antigüedad, donde un gran filósofo como Platón diseñó, vamos a llamarlo así, un sistema de educación muy bueno y muy eficaz. Ese sistema educativo estaba basado en la música y la gimnasia.
La música no es solo la música tal cual la conocemos, sino es todo lo referente a las musas. Las musas en la antigüedad eran 9 y en general hablaban de todo aquello que son lo que hoy llamaríamos los conocimientos a los cuales puede acceder un ser humano, música, astronomía, matemáticas, literatura. Y Platón decía que la música servía para mejorar al ser humano interiormente. Él lo nombraba con las palabras la música es buena para el alma. Y decía que la gimnasia tenía que complementar o armonizarse con esa educación en base a la música mediante la gimnástica. Que el mismo Platón decía que la gimnasia es buena para el cuerpo, pero a medio y largo plazo también es buena para el alma. Todos los que practicamos, hemos practicado deporte, sabemos que esto es así. No solamente, como dice la química, ¿no? Que generamos endorfinas, y es cierto, pero hay algo más que todo eso. Es el aspecto más biológico y más físico que conocemos. Pero por lo general los deportistas son gente bastante sana, no solo físicamente, sino también psicológica y mentalmente, por lo general. Entonces, esta educación en base a música y gimnasia está más que comprobado que cuando se lleva a la práctica le da al ser humano una alegría, una libertad, una fuerza interior realmente espectacular. O sea, no es algo pasado de moda, de algo que dijo un señor hace 2500 años y que hoy no sirve de nada. No, que va, al contrario. Sirve y sigue sirviendo y creo que servirá en el futuro. Eu caminho na mesma linha dos amigos. Acho que sim, o esporte é ferramenta, é instrumento, é meio e não fim. Embora a gente saiba que as pessoas têm interpretações diferentes e também não só a forma de interpretar, mas a de praticar o esporte, né? As pessoas traçam para si interesses muito particulares. E algumas, sim, até buscam o esporte como um fim e até de sobrevivência, como trabalho, como profissão. Mas independente de qualquer coisa, na nossa perspectiva cobertiniana, o esporte é ferramenta para um desenvolvimento harmonioso do ser humano. E eu acho que vale, já que já foi mencionado mais de uma vez Coubertin aqui nessa primeira parte da conversa, dizer que Coubertin nos ofereceu muito mais do que uma ideia do esporte, mas de todo o envolvimento a partir de uma filosofia de vida que ele chamou de olimpismo, baseado em valores os mais diversos e que hoje, por uma forma mais didática, o Comitê Olímpico Internacional definiu, né, como 3 grandes valores que abarcariam todos os outros, que seriam a excelência, a amizade e o respeito. Bom, todos vocês falaram de valores através do esporte e desse desenvolvimento humano mediante essas virtudes, digamos assim. O Pierre de Coubertin também ia muito nessa tônica. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ele, sobre as suas ideias, enfim, como ele desenvolveu isso através da sua pedagogia de ensino através do esporte. E uma outra questão também de um modo geral, nós temos visto hoje que isso não é muito bem entendido, esse conceito filosófico, esse conceito de virtudes através do esporte, de desenvolvimento de virtudes, melhor dizendo. E às vezes um atleta acaba competindo excessivamente com o outro, querendo superar uma marca ou bater um recorde, quando seria importante também trabalhar-se a si mesmo através do esporte. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, se esse processo é um processo histórico que ocorre só hoje, se na antiguidade também era assim, enfim. Eu não acho que esse problema da falta de valores seja uma questão de hoje. Acho que sempre houve isso, sempre houve envolvimento do esporte, até na Grécia Antiga, com corrupção, por exemplo. Também havia atletas profissionais na Grécia Antiga. Houve uma época que isso provavelmente foi um dos fatores que gerou o fim dos jogos na antiguidade. Ou gerou o famoso caminho da vergonha, que ficava diante da entrada
do estádio olímpico, onde eram ofertadas, então, por aqueles que não eram atletas dignos, tinham que ofertar estátuas em homenagem a Zeus, como um pagamento, digamos assim, um tributo por o descumprimento de regras ou uma atitude inadequada. Então, isso sempre existiu, né? Então, é justamente isso que continua sendo a nossa batalha, né? E a gente usa o esporte, de novo, como ferramenta, e Coubertin viu mais um elemento para armar, digamos assim, né, as pessoas que tinham a vontade da construção de um mundo mais pacífico, um mundo onde as pessoas pudessem se entender melhor. Nós estamos falando de uma época que já remetia àquilo que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. Então, o entendimento dos povos era necessário naquele momento. Coubertin viu no esporte essa possibilidade. Bem, então, associar aos valores era importante. Hoje em dia se perde isso? Não é que se perde isso, mas é que mais e mais a sociedade encontra outros valores, nem melhores nem piores, são diferentes dos nossos, né? E que desde a visão de Coubertin não tem o mínimo sentido e também não levaria aquilo que ele buscava numa visão individual, que seria o desenvolvimento das pessoas, e numa visão mais global, o desenvolvimento de uma sociedade pacífica. Bueno, desde mi punto de vista, Coubertin fue un pedagogo, o sea, una persona que se preocupó por la educación de los jóvenes de su tiempo. Vio que la juventud, en este caso la de su país, francesa, estaba en franca decadencia porque hacía poquito que había sido derrotada Francia en la guerra franco-prusiana y los jóvenes estaban realmente mal, metidos en el alcoholismo y bueno. Y entonces él, en general, habría de todo, lógicamente, pero en general esto se daba mucho. Entonces él trató de buscar herramientas que les sirvieran a los jóvenes para poder salir de esa situación tan terrible. Y entre esas herramientas que él buscó encontró el deporte. Hizo todo un estudio, hizo todo también una metodología de trabajo para poder usar el deporte como una herramienta útil y eficaz para poder ayudar a los seres humanos a mejorar, en definitiva. O sea, para mí Coubertin es un ejemplo impresionante de lo que puede llegar a hacer un ser humano por los demás. No me cansaré de decir que para mí era un idealista. O sea, alguien que pudo tener una vida totalmente fácil y cómoda, porque él pertenecía a una familia noble y le hubiese costado nada hacer una carrera militar o diplomática, o sea, llevar una vida tranquila. Pero no. Dedicó toda su vida a ayudar a los demás, porque ¿cómo se entiende sino que una persona se gaste toda su fortuna, que no era pequeña, en rescatar la idea de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que lo consiguió, en rescatar sobre todo la idea de deporte para todos, porque si hoy hacemos todos deporte con cierta facilidad es en gran parte gracias a él. Entonces para mí es un personaje que nunca será realmente bastante conocido, de lo que este hombre hizo por todos nosotros, por toda la humanidad que hoy estamos, que somos muchos, lo que el hombre Pierre de Coubertin hizo por todos nosotros. Yo creo que no sé si alguna vez se le llegará realmente a reconocer. Nelson me va a permitir que él no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Los comités Pierre de Coubertin que existen en el mundo tendrían que tener un apoyo enorme por parte de los estados, porque son aquellos que realmente pueden ayudar a la juventud usando el deporte como un medio pedagógico y para elevarlos y sacarlos de la miseria. Pero no, son los hermanos pobres. O sea, nadie les hace caso, pues porque como no generan medallas, y los estados y los gobiernos hoy quieren medallas para justificar que gracias a nosotros se han conseguido medallas, pues eso es como se dice en España, eso es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, es un círculo vicioso. Entonces él no lo va a decir, pero yo como no tengo que vengo de España aquí, lo puedo decir porque es una gran verdad.
es una gran verdad. Los estados deberían apoyar muchísimo más a gente como ellos. Muchísimo más, porque todos íbamos a salir beneficiados. Embora a gente não conheça Pierre de Coubertin, todo mundo conhece a sua obra. E a gente não pode esquecer que ele foi o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E, além disso, permitiu que todos pudessem ter acesso à educação física no ensino médio, no ensino fundamental. Mas ele promovia uma educação através do esporte. E Platão define a educação como eduzir, tirar de dentro do ser humano aquilo que ele tem de melhor. Coubertin também promove a arte como meio para educar o ser humano. A gente consegue notar muita semelhança entre Coubertin e Platão. Platão dizia que a arte servia para educar a alma e a ginástica servia para educar o corpo e a alma. Quando Platão fala de alma, ele fala de emoções e pensamentos. A arte pode educar as emoções e os pensamentos do ser humano. E também o esporte pode educar as emoções e os pensamentos. Porque quando você pratica esporte, quando você participa de um campeonato, você tem que se deparar com ansiedade, com o desconhecido dentro de você. Você começa a enxergar coisas que você não enxergaria se você não tivesse numa disputa, num campeonato. E quando você se depara com todos esses elementos desconhecidos, nasce uma das perguntas da filosofia. Quem sou eu? Quando a gente fala de uma pergunta como essa, a gente está falando do desconhecido. E frente ao desconhecido, surge o medo. E nós vivemos um momento onde o ser humano não é educado a lidar com medo. Hoje a gente tem uma sociedade que não quer sentir medo. Mas um homem que busca se conhecer, que busca ir na direção do desconhecido, ele tem que aprender a caminhar junto do medo. Um filósofo tem que andar de mãos dadas com medo e se acostumar a conviver com isso. E assim ele pode se conhecer de maneira cada vez mais profunda. Então, Coubertin, como filósofo, como educador, aponta a necessidade de se promover o esporte e a arte para a construção desse homem melhor. Então é interessante a gente pensar que, apesar da magnitude dos Jogos Olímpicos serem o maior evento esportivo do planeta, esse realmente não era o foco do seu trabalho, da sua obra, né? Ele sempre se declarou como um pedagogo e que viu nos Jogos, né, nesse ressurgimento dessas ideias olímpicas com as escavações de Olímpia que aconteciam no mesmo período da sua juventude, de justamente se utilizar desse grande legado da humanidade, né, que durante o período clássico grego foi capaz de reunir todas as cidades-estados gregos que viviam num período histórico de guerras eminente, mas que de cada 4 anos conseguiam vislumbrar, conseguiam ter esperança de que uma trégua sagrada, uma identidade nacional era possível e que os povos poderiam voltar a se reunir em torno dessas ideias, desses valores, desse fogo olímpico, que é um símbolo universal dessa ideia de união. Então, diante desse mundo moderno em que Coubertin aconteceu, esse contexto histórico, no início do século XX, na iminência das guerras, como Nelson colocou, viu também aí como essa necessidade de trazer à tona essa ferramenta essencialmente de união, de paz, capaz de reunir povos tão distintos culturalmente, mas que, através desses símbolos universais que falam com todo ser humano, como principalmente o fogo olímpico, poderiam voltar a trazer essas ideias de união e fraternidade, onde todos fazem parte. Essa ideia da fraternidade, da união, é algo tradicional nas Olimpíadas e isso, de certa maneira, nós temos também perdido a noção do que significa de fato. Eu gostaria que vocês falassem do espírito olímpico, como isso era tratado na antiguidade e qual era a finalidade das Olimpíadas e dessa ideia do espírito olímpico. Es una pregunta compleja, aparentemente sencilla, pero es compleja porque
tenemos registros de las Olimpiadas, o llamadas Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en la antigüedad, en la Grecia clásica. Había varios juegos, pero bueno, los olímpicos son los más famosos, los que celebraban el Olimpia. Las finalidades en aquellos tiempos eran muy distintas de las de hoy, eran muy diferentes. En aquellos tiempos había una finalidad práctica en el sentido de que los jóvenes eran educados en lanzar jabalina, en correr mucho, estar muy fuertes, porque en aquellas sociedades la guerra era algo prácticamente anual. Todos los años había alguna guerra y esa juventud tenía que luchar con el estilo de las guerras de entonces, que no eran como las de ahora. Entonces esa era una de las finalidades, formar a aquella juventud para ser buenos combatientes, porque en aquel tiempo tampoco había ejércitos profesionales. Por ejemplo, en Atenas, cuando había una guerra que se acercaban por el horizonte en primavera las capas rojas de los espartanos, todas las primaveras había una invasión de los espartanos. Entonces, pues todo el mundo dejaba, el carnicero dejaba de cortar carne, el panadero dejaba de hacer pan, el zapatero, y todos cogían las armas y a luchar. Era la forma que tenían de sobrevivir. Entonces era una finalidad práctica que tenían aquellos juegos en la cuestión de formar a estos jóvenes para la defensa de su tierra, ¿no? Eso era una parte. Luego había otra parte muy importante que era la finalidad sagrada de aquellos juegos. O sea, ellos tenían una forma de vida que era muy, muy religiosa, muy diferente también a lo que hoy conocemos por religiones, porque entonces la religión estaba prácticamente insertada en la vida de las personas. No era algo aparte, ¿no? Que uno podía ser creyente o no creyente. En aquel tiempo, digamos que desde que nacían, con perdón de la expresión, eso se mamaba, esa religión, esa vivencia religiosa. Entonces los juegos eran algo sagrado para ellos, tan sagrado que eran capaces de parar las guerras. Se dice pronto, de hecho ya lo he dicho, eran capaces de parar las guerras. 6 palabras. Pero es realmente impresionante que los juegos fueran capaces de parar las guerras. Yo siempre gasto la misma broma cuando toco este tema cuando hablo con algún auditorio, en alguna clase, o las personas que me quieren escuchar. Siempre digo, ¿os imagináis hoy en día, hoy, que saliesen los espondóforos, que eran los mensajeros sagrados que salían por toda la Grecia, la Hélade, para decir que bueno, iban a tener lugar los juegos y que todo el mundo parase las guerras, y las paraban? Siempre digo lo mismo, ¿os imagináis hoy que saliesen mensajeros por todo el mundo para decir se van a celebrar los Juegos de Tokio en el 2020? Que fuesen estos mensajeros, pues no sé, Libia, Irak, Irán, no sé, por decir algo, ¿no? Bueno, es casi una broma macabra, porque lógicamente no volverían vivos. Pues entonces esa idea de la tregua sagrada tenía tantas fuerzas que separaban las guerras. Era increíble, increíble. Y todo el mundo dejaba las armas y se dedicaban a prepararse para las Olimpiadas, porque era un evento increíblemente impresionante, la capacidad que tenía de aglutinar a las personas. Esa fuerza, no obstante, hoy sigue existiendo. Creo, y si no, mis compañeros que me corrijan, creo que es el mayor evento que se celebra en el mundo en cuanto a miles de millones de personas que lo ven. Creo que es así. O sea, no existe nada parecido a esto. Entonces, lógicamente, lo que yo pienso es que al igual que decía Coubertin, los juegos eran un medio para conseguir algo. Los juegos eran una correa transmisora, como una cinta transportadora de algo. Querían conseguir algo. Hoy en día los juegos, ¿qué consiguen? ¿Qué van a conseguir los Juegos de Tokio 2020? Pues van a conseguir miles de millones de espectadores, van a conseguir que todo el mundo estemos pendientes durante un tiempo de los atletas, de las proezas que realizan en los estadios, y va a estar fantástico. Pero no van a parar las guerras. No van a parar las guerras. Entonces me quedo en un periodo intermedio que es Coubertin. Cuando él recupera la idea de los juegos, él la recupera con un sentido. Él buscaba algo. Quería usar los juegos como la fiesta cuadrienal de cada 4 años, donde la juventud del mundo se reuniera para de alguna manera festejar la paz
y que esa paz perdurase en el tiempo. O sea, él quería usar los juegos como un elemento constructivo de paz. Fue un intento loable, muy loable, porque él se dejó la vida en ello, ¿no? Y creo que en el futuro esto se va a poder conseguir. No me preguntes cómo, porque no lo sé. No tengo ni idea, pero tengo esperanza. Yo creo que se va a poder conseguir en el futuro. No sé cuánto tardará, pero yo creo que los seres humanos va a llegar un momento donde, de una forma tranquila, digamos, basta, estamos cansados. Eu gostaria de entrar nesse assunto, assim, começando lá na antiguidade, com alguns acréscimos, né? E depois um pequeno contraponto à questão dos jogos modernos. Na antiguidade, acho que tem várias coisas, os propósitos, né? Primeiro, uma das ideias de como teriam surgido os jogos é que seriam cerimônias fúnebres. E essas cerimônias fúnebres, então, era quando, em determinado momento de uma batalha, os dois lados estabeleciam uma trégua para enterrar ou dar honra aos seus mortos. E entre inúmeras cerimônias se ofereciam jogos em homenagem a eles. Essa teria sido a ideia original dos jogos, honrar os mortos. Bem, essa é uma coisa. As outras, também já ressaltadas pelo Paco, acho as questões religiosas são importantes a gente lembrar também, mas também um momento de integração de uma cultura, como falou a Sara há pouco, né? Era um momento em que as diversas cidades que compunham aquele mundo grego tinham para se reunir e não combater, para se reunir e comungar de uma mesma cultura, os mesmos deuses, o mesmo idioma, né? Era o momento de serem apresentadas as novidades, como, por exemplo, uma nova ideia política, ideias filosóficas. Era um momento também de os músicos trazerem suas novas canções, poemas. Então, era um encontro para reforçar uma ideia de unidade de um povo, de uma cultura. Acho que esse é um outro propósito, bem na direção da tua pergunta. E talvez um último, acho que existem muitos, a partir de duas palavras, arete e agon. A ideia de arete é muito complexa, mas partindo da ideia da busca de uma excelência, e aqui grosseiramente resumindo essa expressão que é difícil de trazer um significado único, mas imaginem-se então os atletas sempre buscando essa excelência. Então, como a gente faz então para saber quem é que tem a melhor arete em uma determinada modalidade esportiva, por exemplo? Para isso o agon, que significa reunião, assembleia, encontro, competição, pode significar várias coisas. Então era a reunião e o encontro das aretes, para dentre elas ver qual melhor representava. E agora o contraponto na era moderna, e fecho a minha fala agora. Qual o sentido hoje? Bem, vamos pensar assim, os Jogos Olímpicos de Beijing. Beijing era digna de organizar Jogos Olímpicos? Muita gente dizia que não, porque fazia parte de um país que não respeitava os direitos humanos. Seria uma contradição àquilo que se propõe através do movimento olímpico. Mas para quem é o movimento olímpico? Não é para todos? Ou só os que nós escolhemos? Quem merece viver o olimpismo? Os escolhidos? Nós não vamos dar oportunidades porque esses não merecem. Mas que chance eles vão ter de um dia conhecer isso e viver isso? Então, dentro de uma outra perspectiva, para mim, Beijing não é mais a mesma depois dos Jogos. Porque o mundo colocou sobre Beijing e a China uma lupa. E isso fez com que algumas coisas mudassem. Não dá para mudar uma cultura e colocar a responsabilidade da mudança de uma cultura nos Jogos Olímpicos.
Mas a gente pode pensar nos Jogos Olímpicos como um catalisador de mudanças. O mesmo passou com o Rio 2016. Não há legado? Alguns pensam que não, porque as pessoas têm a ideia de que legado a gente recebe. Eu discordo. Legado nós construímos. Algumas pessoas geraram legado. Eu posso dizer que o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin gerou legado a partir dos Jogos do Rio 2016. Então, assim, eu acho que Jogos Olímpicos sempre são uma oportunidade, porque os Jogos catalisam possibilidades, tanto para coisas lamentavelmente ligadas a interesses escusos, porque aquilo que é muito grande envolve interesses de muitas pessoas, como aquilo que gera coisas positivas. Eu acho que sempre há possibilidades de se gerar oportunidade para todos, e é para isso que serve o movimento olímpico, para todos. Sobre el concepto de arete que ha nombrado Nelson, realmente es muy difícil de definir. Estábamos fuera de micro comentando que hay un libro de Werner Jaeger, un alemán, que se llama Paideia, que habla de la educación en la antigua Grecia, de 1100 y pico páginas, y muchas de ellas dedicadas a, yo creo que da como 200 definiciones diferentes de arete, y al final no sabes qué es arete. Es que es complejo, muy complejo realmente. El otro día, hablando con Nelson, yo le comentaba que excelencia, como él ha dicho, que hoy se define como excelencia, ¿no? Arete se traduce como excelencia, se queda muy corto. Y yo modestamente la mejor definición que he visto de arete la he visto en el arte griego, en el arte llamado preclásico, de las corés y los kurois, que se llama, que son estos jóvenes así atléticos que están de pie con el pie izquierdo adelantado, con una sonrisa que se parece mucho a la de la Gioconda, una sonrisa enigmática. O como las famosas sonrisas de las esculturas etruscas, que se llama la sonrisa etrusca, que es una sonrisa muy, muy serena, muy calmada y muy, muy enigmática. Bueno, pues estos jóvenes, estas esculturas de esos jóvenes, los ves y dices, arete, la pose que tienen. Y curiosamente, coré o kuroi se traduce de muchas maneras, y una de ellas es algo así como, tomándome una licencia, no es literal, pero mezclando algunas de las significaciones que tiene, algo así como eterno joven, o sea, el eterno joven. El que ha despertado, según la mitología griega clásica, el que ha despertado lo que ellos llamaban la Afrodita de oro. Eso que luego se dio en llamar la eterna juventud, por dentro. Entonces ellos, lo que el ser humano puede llegar a despertar, o despertaba con la arete, lo representaban en unas estatuas. Es lo que nos ha quedado. En un museo de Atenas, el que estaba antiguamente estaba en la Acrópolis, ahora lo han trasladado. En ese museo había figuras de estas, y había también figuras de unos caballos, unas esculturas de caballos que pertenecían a la era llamada preclásica. Esos caballos tenían arete, o sea, la pose de los caballos era espectacular. Por eso yo realmente no sé definirlo, pero sí le puedo decir a cualquiera que quiera saber lo que era arete, mira esas esculturas. No sé decirte la definición, pero míralas, eso es arete, o sea, esa especie de dignidad, no sé, es que es algo, era todo, parece ser que era como toda una forma de vida, era una forma de vivir. Y a mí me gustaría tener mucha arete. Outro elemento interessante para a gente tentar entender o que representou os Jogos Olímpicos, os Jogos, os festivais agonísticos, como Nelson nos explicou, que eram existiam vários na Grécia Clássica. Uma analogia moderna para a gente tentar entender o que representava esse encontro da cultura humana. Tem um historiador, mitólogo, que se dedica a pesquisar esse tema, ele nos traz a seguinte analogia para a gente nos ajudar nessa compreensão. Coloca que seria algo como realizar hoje, no mesmo encontro, no mesmo festival, uma Copa do Mundo de futebol,
uma exposição digna de Louvre, exposição artística, uma apresentação musical do nível de uma ópera austríaca. Isso tudo acontecendo na semana de Natal em Jerusalém. Só para a gente ter uma dimensão do que representava esse feito para o mundo clássico grego, né? Outra colocação, que quando colocasse que talvez hoje a gente não saiba o que significa uma cerimônia olímpica, uns Jogos Olímpicos, é interessante também que talvez racionalmente a maioria realmente não tem mais contato com esses elementos, esses significados de uma maneira racional, como eu coloquei. Mas, de alguma forma, isso ainda está muito presente no nível do sentimento, enfim, algo que, sem precisar de muitas explicações, diante desse elemento que é tão único nos Jogos Olímpicos atuais, modernos, que é justamente a cerimônia olímpica, a cerimônia de abertura. Por que fazer uma cerimônia olímpica se o que importa são as competições, né? Vamos ver os atletas, vamos ver as performances atléticas. Não, tem toda uma primeira noite que é justamente assistida por um maior número de espectadores do planeta, dos eventos esportivos, e sem explicar nada, diante desse elemento do fogo, como eu falava antes, a plateia toda se coloca de pé e se silencia. Para mim, isso tem algo muito, muito forte aí, muito antigo, que ainda permanece vivo nos nossos corações, que remete à força do esporte, e que não nos esquecemos. Para definir a importância do olimpismo, das Olimpíadas para Pierre de Coubertin, eu também considero, como a Sara, que a gente deveria refletir em cima do símbolo. Porque o símbolo ele faz uma ponte com o invisível, com alguma coisa que você não pode definir com palavras. Para entender a força, por exemplo, de uma bandeira, da bandeira de um país, para entender a força da bandeira do Brasil, você precisa ter o coração e uma mente de um brasileiro. E aqueles que cantaram o hino nacional no colégio, levantaram a bandeira no início do dia e desceram a bandeira no final do dia, têm um sentimento de nacionalismo muito mais forte do que aquelas pessoas que nunca viveram as cerimônias. Quando você vive uma cerimônia, a sua consciência se move para um outro lugar, para um lugar mais alto. Se eu quisesse entender a bandeira de Portugal, da Espanha, do Japão, eu ia entender intelectualmente. Porque para entender a força da bandeira de Portugal, você precisa ter o coração e uma mente de um português. Uma bandeira não se entende intelectualmente. Uma bandeira se entende quando você se aproxima da ideia e da força que ela carrega. Não dá para definir com palavras. E a bandeira vai criando um sentido de unidade nesse país. Pierre de Coubertin foi mais ousado, porque ele promoveu uma bandeira olímpica que representava a união dos povos, os 5 anéis dos 5 continentes. E para entender a força dessa bandeira olímpica, você precisa ter o coração de um olímpico. Um coração que entende a natureza do fogo. Esse fogo que abre as Olimpíadas. Esse fogo que só pode ser compreendido com pessoas que têm um coração quente. São os homens tochas que nós, na Escola de Esporte com Coração, tanto falamos. Esses homens tochas que podem servir de referência nesse momento escuro da humanidade. Porque em momentos escuros as pessoas gostam de se reunir ao redor do fogo. Gostam de se reunir ao redor de homens com o coração quente. E como membro do Comitê Pierre de Coubertin, eu pretendo continuar apoiando o Nelson na defesa do espírito olímpico. E tenho encontrado também no comitê pessoas com essa clareza. Também com essa clareza de resgate da história, em que reconhecem vários heróis, não só o Pierre de Coubertin, mas também acabei conhecendo um pouco melhor sobre a história de Alice Miliati e tenho visto muitas pessoas que têm defendido esse ideal olímpico, não só na Escola de Esporte com Coração, mas também dentro do comitê. Esse foi um tema que sempre me instigou muito, né? Eu custei para entender, né,
os rituais e cerimônias olímpicas, né? De onde é que saiu esse troço, né? Esse é o grande diferencial que pouca gente entende. Esse é um dos grandes, não o grande, mas um dos grandes diferenciais da ideia de Coubertin. Ele foi muito perspicaz em saber que para ele uma competição apenas esportiva não era suficiente para o projeto dele, de desenvolvimento dos seres humanos, da união dos povos. Ele precisava algo a mais do que o esporte, do que o evento esportivo. Porque se fosse assim, a Copa do Mundo, como tu mencionou no teu exemplo, seria fantástico para isso. Mas, de novo, aí reforçando os exemplos já trazidos, o maior evento televisivo da história da humanidade, não é o esportivo, o maior evento televisivo da história da humanidade, tampouco são os Jogos Olímpicos. Essa é uma resposta equivocada. A maior audiência televisiva da história é a abertura dos Jogos Olímpicos, é a cerimônia dos Jogos Olímpicos. Este foi o grande acerto do Coubertin. Tal qual na antiguidade, porque entre inúmeras competições que haviam rituais sagrados, cerimônias. Por isso, durou 12 séculos. 12 séculos. Essas respostas sobre a antiguidade são complicadas, porque de qual tempo nós estamos nos referindo? Hoje é um pouco mais fácil, temos pouco mais de um século, mas essa longevidade, apesar de todas as dificuldades que vivemos, se dá pelo diferencial que esse evento traz, e o diferencial não está no alto nível da competição e tampouco dos atletas, mas nos significados que aparecem nos símbolos mencionados pelo Ricardo, nos rituais e cerimônias mencionados por todos aqui. E nisso, Coubertin foi fantástico. Bom, para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem sobre a importância do esporte na vida de cada um desses que nos ouvem, ou seja, como o esporte pode nos transformar como seres humanos. Bom, eu que sempre tive um contato muito próximo com o esporte durante toda a minha vida, pratiquei e pude atuar como atleta, participando das competições e tendo esses momentos de vitória, de alguns pódios, enfim, que te coloca com uma sensação agradável, claro, uma certa alegria, mas que fui percebendo que era muito passageira, muito efêmera. E aí, quando, então, encontrei o caminho da filosofia e com a possibilidade de praticar esporte, através do esporte de uma escola, do esporte com o coração, voltar a praticar esse mesmo esporte, mas agora com esse outro sentido, fui me deparando com algo muito mais duradouro. Não só da participação dos jogos em si, porque também outro elemento que eu fui tendo contato e que faz muito sentido para continuar esse trabalho é justamente perceber o quanto essa ferramenta é um instrumento transformador de todos nós, dos jovens principalmente. Então, o quanto é possível termos contato com essa força de superação, de transformação, de acreditar nas nossas forças e poder acompanhar esse processo acontecendo naqueles que participam conosco, dos atletas, filósofos, e ver essa vitória, essa verdadeira vitória interna sendo conquistada por cada um, é para mim um grande sentido de continuar desenvolvendo esse trabalho e poder compartilhar isso com muitos idealistas que estão aí buscando um sentido para as práticas esportivas. E, bom, e aí fechando, e aí faz muito sentido o que Coubertin resgatou dessa proposta educacional do esporte, essa ferramenta fantástica que nos traz essa relação com a vida, né? De entender realmente que não se trata só de jogos, que o importante não é o ganhar, e sim lutar bem, né? Assim como na vida, o que importa é como se caminha por ela, é o quanto você se esforça para se tornar cada dia melhor e poder contribuir com o mundo também, para que ele também seja um pouco melhor para todos. Eu tenho encontrado muitas pessoas
se relacionando com o esporte de maneira negativa, com vergonha de praticar esporte porque não tem boas marcas, com vergonha de praticar esporte e expor o corpo, ou buscando no corpo uma perfeição e muitas vezes não encontram a real felicidade. Eu acredito que o trabalho da Escola de Esporte com Coração é um trabalho de descontaminação dessa sujeira toda que tem sido jogada nas pessoas e no esporte. Tenho visto pessoas se relacionando com a prática esportiva de uma maneira mais saudável e aprendendo a utilizar isso como ferramenta para crescer como seres humanos. Eu vejo o esporte como uma barca que pode levar a gente a um destino mais seguro, porém essa barca ela precisa ser guiada, precisa ter como referência as estrelas, que são representadas pelo ideal olímpico. Navegar por navegar não leva a nenhum lugar seguro. Portanto, o esporte pelo esporte não leva a nenhum lugar seguro. Ele só pode ser útil se ele tiver um destino claro. Desde a perspectiva do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, eu acho que vale ressaltar esse encontro, né? Existem algumas máximas muito conhecidas, né? Uma delas é dizer quando a gente corre sozinho, a gente chega mais rápido. Quando a gente corre junto, a gente chega mais longe, né? A sensação dessa caminhada juntos que começamos em algumas iniciativas, a Escola do Esporte e o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin poderão nos levar longe a interesses comuns, acima de tudo, as pessoas, né? E a possibilidade de utilizar o esporte a seu serviço. Particularmente as questões do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin também buscam o resgate desse personagem, né? Um ilustre desconhecido. Trazer a memória dele, de suas realizações, é um dever, né? E esse dever foi assumido pelo Comitê Internacional Pierre de Coubertin e suas sedes nacionais, como é o nosso caso aqui no Brasil. E é bom saber que instituições sérias, comprometidas com o desenvolvimento das pessoas possam também se juntar a nós na promoção da memória desse grande homem. Desde la Escuela del Deporte llevamos Deporte con Corazón. Llevamos varios años celebrando tanto a nivel nacional en los países donde se está desarrollando la Escuela del Deporte con Corazón como a nivel internacional unos juegos que llamamos románticamente Olimpiadas. Está mal expresado porque una Olimpiada es un periodo de 4 años. Pero en España, por lo menos, la Real Academia ya ha admitido Olimpiada como juegos. Bueno, llevamos varios años celebrando unas Olimpiadas, tanto a nivel nacional como las primeras internacionales que hicimos el año pasado en España. Es muy sencillo. Ahora acabamos de vivir unas Olimpiadas nacionales aquí en Brasil de la Escuela del Deporte con Corazón, que hemos vivido durante el día de hoy, que ha sido muy intenso. Pues hemos vivido ceremonia olímpica humildemente, claro. No pretendemos atribuirnos el título de que esta es la... No, es una ceremonia que le llamamos olímpica, porque somos unos románticos. Y hemos vivido ceremonia olímpica, hemos vivido diferentes competiciones y sobre todo hemos vivido unión, hemos vivido fraternidad. Y yo particularmente he visto a unas 600 personas felices. Y el año pasado en España vi unas 550 personas de 12 países felices. Felices de haber compartido momentos donde, como el viejo sueño del varón, Pierre de Coubertin, llegar primero al último no importaba. Eso os puedo asegurar que es muy bello de ver y de vivir. Ojo, la gente salía a darlo todo en la pista.
pero no importaba llegar primero el último. Y era muy bello ver cómo acababan la carrera, por ejemplo, de 100 metros, incluso antes en la final de 100, con la tensión, los que habéis hecho deporte lo sabéis, que se genera ahí, estás a punto de salir a 100 metros. Y antes de salir se abrazaban y se deseaban lo mejor. O sea, no había rivales. Eso es algo bellísimo. Rusia y Ucrania estaban en guerra. Bueno, siguen en guerra, un poco soterrada. El año pasado estaban en guerra, muy declarada. Bueno, pues allí había gente de Rusia y de Ucrania viviendo eso juntos y no hubo ninguna guerra, ¿eh? O sea, resumiendo, unión y felicidad. Esa es la aportación que estamos tratando de llevar desde la Escuela del Deporte con Corazón a todo el mundo que podamos. Porque deporte por deporte en sí, creo que es desperdiciar una gran herramienta. No es que sea inútil del todo, no creo, pero es desperdiciar un potencial enorme y usar nada más que una pequeña parte. Yo creo que todo el mundo tiene corazón. Y con eso me refiero a todo el mundo tiene ganas de que haya fraternidad en el mundo, de que haya concordia, de que haya paz. Estoy seguro que todo el mundo quiere eso. Y desde la Escuela del Deporte con Corazón vamos a colaborar con todas las personas que nos soliciten colaboración y ayuda para poder llevar esto adelante. Porque somos idealistas. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença dos professores de Nova Acrópole, a começar pela professora Sara Fantin, o professor Francisco Iglesias e também Ricardo Vela. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada, Danilo. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Eu também agradeço o convite e para mim é sempre um prazer poder falar do ideal olímpico. Agradeço também ao professor Nelson Todi, presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e professor da PUC de Porto Alegre. Seja sempre muito bem-vindo. Deixo minhas saudações olímpicas aí a todos e o agradecimento pela oportunidade da partilha. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta encontrar a sede mais próxima em nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Giuseppe Verdi e chama-se Grande Marcha para a Ida.